Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para começar com você hoje estudando a Bíblia na Escola Bíblica 24 horas. Estamos então, meus irmãos, recomeçando aqui em São Luís, estamos em São Luís do Maranhão, recomeçando a nossa escola bíblica de estudos da Bíblia. Viemos de Alcântara ontem para cá e tivemos um probleminha aí do meu óculos. Estou sem meu óculos, né? Eu disse até para Deus que eu não ia gravar hoje por causa desse óculos. Teve um probleminha com ele e eu vou tentar gravar sem óculos hoje. Não sei como fazer. A minha valência é que tudo que vamos estudar hoje aqui, hoje é dia 5, né? Segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2023, segunda-feira. Então, a minha valência é que ontem eu tirei tempo para estudar o tema de hoje. Então, fiz muita anotação sobre o tema de hoje, por isso vai facilitar um pouco, mas não sei se eu vou conseguir ler, tá certo? Porque o meu óculos, com o meu óculos, eu vejo sem óculos de longe, eu ando em qualquer lugar sem óculos, vejo tudo de longe sem óculos, mas para perto, de tanto estudar, gravar coisa de madrugada, ler muito, foi mexido um pouco na minha vista. Eu tenho que usar o óculos quando leio coisas muito pequenininhas, eu tenho que ler com óculos. Mas então vamos tentar fazer sem óculos hoje nosso trabalho, tá bom? Querido, estamos falando sobre santidade, os benefícios da santidade, o que eu ganho, o que eu perco, o que Deus pode me dar com a santidade. Quer dizer, santidade quer dizer eu me separar para Deus, abandonar os ídolos, abandonar o meu eu, a minha vida velha, o mundanismo, para me aplicar às coisas de Deus, para conhecer mais o que a Bíblia diz sobre meu papel como servo de Cristo. Bem, hoje vamos estudar Colossenses capítulo 1. Eu disse que a gente ia estudar outras coisas, mas Deus me deu isso como prioridade hoje. Carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, no verso 26. A revelação para os santos, que Deus não dá para o mundo. Vamos falar desse tema hoje, revelação. Sonho, visão, que Deus pode dar para o ímpio, pode, mas para o santo, para o homem de Deus, a mulher de Deus, é muito mais fácil de Deus falar, se revelar para alguém que anda junto com ele, do que quem está distante, cada vez mais distante, e não quer chegar perto. Então, os que estão em intimidade com ele, né? Esses aí sim a gente tem visto aqui na Bíblia, através da Bíblia, de testemunhos da Bíblia, de coisas escritas na Bíblia, que há esses que são chamados de filhos dele, servo dele, amigo dele. Ele vai estar revelando coisas que ele não vai revelar para a humanidade ímpia, a não ser que ele queira. Isso vamos tratar hoje aqui, baseado em Colossenses 1, 26, tá? Mas antes vamos orar, pedir para Deus misericórdia, pedir para Ele nos dirigir, nos dar sabedoria, para a gente iniciar o trabalho de hoje. Então vamos orar, o Brasil precisa orar, vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Querido Pai Celestial, te louvo, te exalto, te glorifico, porque o Senhor tem sido, meu Pai, o melhor, que o mundo não tem, que o mundo não quer, que o mundo rejeita, que os ímpios são incrédulos para com as tuas coisas, ó Deus. Mas aqueles que tu chamaste, Pai, das trevas para a luz, como tu disseste para Paulo,
dizer para a igreja: antigamente tu era treva, agora tu é luz, então anda como filho da luz. Efésios 5:8. Então, para esses, meu Pai, está sendo descortinado, ó Deus, o mundo espiritual. O Senhor tem revelado, tem mostrado, tem avisado, alertado, mas para que eles estão mortos totalmente nos seus pecados, se recusam a vir para Ti, ó Deus. O Senhor, meu Pai, se restringe a andar apenas com os Teus, como diz 2 Coríntios 6, 14 ao 18, do que andar apenas com os Teus, trabalhar apenas com os Teus, usar apenas os Teus, por uma grande obra. Então, querido Deus, nos dá um dia de paz escondido no Teu sangue. Queremos ser dirigidos pelo Senhor. Tua palavra diz que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14. Então, obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso, queremos muito mais ouvir Tua voz, Fala conosco da maneira como Tu queres. Fala como Tu falavas com Paulo. Fala como Tu falavas com Abraão, com Davi, com Jeremias, com a igreja primitiva, com Moisés, com qualquer um, meu Pai, dos que se doaram para viver contigo. Então, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o mesmo, não muda jamais, diz a Tua palavra. Em Hebreus 13, verso 8, Tu disseste: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, queremos esse Deus que não muda, que passa o céu e a terra, mas nenhuma palavra vai deixar de cumprir, diz a Tua palavra. Nenhum tio, nenhum jota vai sair da Tua lei, da Tua palavra, sem que tudo se cumpra. Foi Tu que disseste isso em Mateus 5, 16 em diante. Então, querido Deus, obrigado por isso. Olha para essa igreja online, abençoa. Olha para o Brasil, olha para Israel, esconde Israel debaixo do Teu sangue. Um monte de diabólicos, meu Pai, estão querendo acabar com o Brasil, inclusive aqui o PCO, Partido Comunista do Inferno, sei lá que quer dizer o que. Esse Rui Costa, enviei ontem vídeos dele avisando que ele quer extinção de Israel, quer seja destruído Israel, que ele apoia o Hamas 1000%, ele disse 1000% a favor do Hamas. Então os vídeos estão no YouTube, ele dizendo que ano que vem as bandeiras do Hamas vai estar junto com o PCO, que é um dos partidos que apoiam esse governo comunista que está aí, que bandidos elegeram esses partidos que estão apoiando a destruição de Israel. Meu Deus, e Tu disseste que Tu tem um grande plano para Israel, Tu vai salvar Israel, que todo aquele que ora pela paz de Israel vai ser muito abençoado. Então, meu Deus, abre os olhos do Brasil, abre os olhos da Tua igreja para não votar em bandido que apoia a destruição de Israel. Meu Deus, tem misericórdia. Assim, ó Deus, tem misericórdia. Nos dá um dia de paz escondido no Teu sangue. Nos dá sabedoria para fazer Tua vontade. É no nome de Jesus que Te pedimos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou tentar ler sem meu óculos. A carta que Pablo escreve aos Colossenses, no capítulo 1. Pega a tua Bíblia. Eu quero ler desde o versículo 24. Como eu estou apertando meus olhos aqui para me tentar ler sem o óculos. Mas vamos lá. A gente, como servo de Deus, tem que dar o seu melhor. Com óculos ou sem óculos, nós temos que ir para o céu. Então vamos lá. 24. Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Aí ele diz assim: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, até que me foi concedida
convosco para cumprir a palavra de Deus. Ao verso 26, que é a chave de tudo que vamos estudar aqui hoje, diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ponto. Bem, queridos, você já viu que Paulo aqui está preocupado, porque existe um mistério a ser revelado para a humanidade, que é Cristo. Ele chama Cristo de mistério, mas esse mistério foi revelado para os cristãos. Inclusive, queridos, um dos mais de 100 livros que escrevemos sobre todos os temas que você imaginar, um deles chama-se Cristo, o mistério de Deus, que é para explicar termos como esse aqui que Paulo está falando aqui. Então, o nosso livro, Cristo, mistério de Deus, que já doamos para você gratuitamente aí pelo Zap, multidão de pessoas do Brasil e fora do Brasil que estão conosco pelos grupos de WhatsApp já pegaram esse livro que já doamos gratuitamente aí. Você não tem ele, entra no privado, pega meu número e diga: mande o livro para mim. Você vai numa gráfica, tire cópia, envie para alguém. Ali é para estudar principalmente sobre a cristologia, ou melhor, Cristo como Deus no Antigo e no Novo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Antigo Testamento para Cristo como Messias, como único Salvador, como Deus que se transformou em homem, como por exemplo Isaías 9,6, que Isaías veio no ano 700 a.C., que diz que o menino será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então isso está oculto de multidão de pessoas por dois motivos: um, que não tem quem ensine, quando tem, as pessoas fogem, não querem ouvir. O outro é porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento do incrédulo, 2 Coríntios 4,4. Então Satanás não tem permitido que multidões entendam esse mistério. Por isso que ele é chamado de mistério, porque está oculto de multidão de pessoas. E ele é revelado para a multidão de pessoas quando essas pessoas se entregam para Jesus, querem andar com intimidade com Ele, como um amigo pessoal, como um filho com o pai, com uma noiva andando com o seu noivo. E ali ele fala, ele se revela, ele se mostra. Então eu quero falar desse mistério, e por isso na Bíblia fala que existem revelações. A palavra revelação na Bíblia existe muitas vezes sobre como Cristo quer passar para as pessoas quem Ele é e o que Ele pode fazer e o que Ele pode alertar para o amanhã. Como tem tantas mensagens que Deus já deu aqui na Bíblia para o amanhã, para o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 10 anos, ou muito mais ou menos. Deus sempre se revela, mas Ele se revela para dois tipos de pessoas. Um, Ele se revela para o ímpio, se Ele quiser, quando Ele quiser, e a maioria Ele nem vai se revelar, vão morrer sem revelação, vão morrer sem Deus, porque Deus só revela se Ele quiser. E o outro, que é o principal que nós estamos estudando aqui, Colossenses 1,26, diz que Ele vai se manifestar para os santos. A palavra manifestar e revelar é a mesma palavra. Ele vai chegar e vai dizer: eu sou Jesus.
Então, meus amados, eu sei que Deus tem se revelado agora nos últimos dias para a multidão de gente, através de várias maneiras, e é essas várias maneiras que nós queremos estudar aqui para você entender. Quando eu envio para você um vídeo de uma irmã dizendo: eu tive um sonho, eu sonhei com isso, sonhei aquilo. Aí muitas igrejas bandidas, filhas de Satanás, criadas pelo diabo, através de seus líderes, dizem: esse negócio de sonho é mentira, isso é diabo, isso aí é falso profeta. Sabe para quê? Porque essas igrejas que dizem isso, que Deus não fala mais, que isso tudo ficou lá na igreja primitiva, que isso era lá na época de Abraão e hoje não pode mais, é porque eles têm medo de que você aprenda sobre isso e comece a orar e dizer: Senhor, me revela quem são meus líderes, que igreja é essa que eu estou, eu devo ficar aqui? Se aqui está ensinando heresia, mentiras, blasfêmias acerca da tua palavra, eu devo ficar aqui? Então me revela, meu Deus. Se eles estão me ensinando aqui apenas pela metade, o tempo todo a Bíblia pela metade, me revela. Então eles têm medo de você cair fora, como Jesus disse em Apocalipse 18, 4 e 5, sai dela, povo meu, para que tu não seja participante dos seus pecados e não venha sobre você as pragas que vão cair em cima dessa Babilônia. Então Babilônia é um sistema que Deus revelou para João, escrito no Apocalipse, que vai ter uma mistura gigante de religiões usando o nome de Deus e de Cristo, mas é o diabo que é o dono, Satanás é que está ali. Então uma das ações de você saber se essa igreja é babilônica ou não, uma dessas ações é que elas não aceitam quando alguém diz: eu tive um sonho com você, eu tive uma revelação, eu quero contar uma revelação. Como a Bíblia diz aqui, que nós vamos ler várias vezes, Paulo teve revelações. O Apocalipse foi escrito por causa de revelações. A palavra Apocalipse quer dizer revelações. E eles não aceitam e não ensinam ninguém com respeito a isso, porque eles sabem que se você começar a aprender sobre isso, uma das coisas que você vai começar a orar e dizer: Deus, fala comigo, me revela, me mostra. E aí uma das coisas que Deus vai mostrar, principal, é para você cair fora daí, dessa Babilônia, que hoje tem multidão de igreja dizendo que é a igreja, mas doutrinas totalmente contra a Bíblia, estilo de vida de líderes totalmente contra o estilo de vida de um cristão verdadeiro, principalmente de um obreiro, e eles têm medo de que você saiba o que é de verdade, a santidade que Deus exige pelas leis que estão na Bíblia, que a maioria não quer saber, jogar fora, mas quer ganhar só o salário para continuar liderando. E infelizmente muita gente está perdida por causa disso. Então eu quero falar disso aqui, tá, meu irmão? O Paulo disse: porque esteve oculto esse mistério desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos santos. Então a santidade quer dizer você abandonar tudo para servir a Deus. É muito mais fácil de Deus tendo comunhão contigo por causa da santidade. Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então você, com a santidade, ou melhor, decidiu, como uma noiva, diz: eu não quero mais me casar com ninguém a não ser com esse noivo aí, eu vou abandonar tudo por causa dele. Por isso na Bíblia compara a nossa relação com Deus como uma virgem que vai se casar com o marido. Em 2 Coríntios 11, 1 ou 4, diz que eu estou te preparando como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, você seja enganado e se aparte de Cristo. Então, meus irmãos, um dos enganos que o diabo está colocando aí é que Deus não fala mais. Como as testemunhas de Jeová pregam que Cristo não fala mais, não se revela mais para ninguém,
Cristo não cura mais ninguém, que não faz milagre mais nenhum. Isso tudo era a igreja primitiva. Então assim, hoje está lotado, irmão, de denominação que exclui totalmente essa parte dos dons espirituais, que está lá, Paulo disse, 1 Coríntios 12, 10, por exemplo, que o dom de profecia, Deus usar alguém com dom de profecia para se revelar, para falar através daquela pessoa, para falar com alguém, que é dom para a igreja. Mas Satanás não quer pregar os dons dentro da igreja, porque um dos dons é de profecia, outro dos dons, irmãos, é discernir o Espírito. 1 Coríntios 12, 6 ao 10. Deus quer se revelar, mostrar dentro da igreja quem é que está pregando, quem não está, quem é verdadeiramente que está preocupado com tua alma, ou se é Deus ou o diabo que está usando essa pessoa. Você está correndo perigo. Isso já falamos muitas vezes aqui na escola bíblica. E eu até ia pregar outro assunto, e esse outro assunto que eu ia pregar hoje, que é Efésios 5:3, né, que diz: não convém a santos, vai ser o tema de amanhã. Então hoje nós vamos falar disso, irmão. Cuidado, porque esse evangelho está oculto para uma multidão de gente, e só para quem Deus se revela é que ele vai pregar o evangelho verdadeiro, vai viver o verdadeiro cristianismo, ele vai andar com o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus vai tratar com ele, falar, alertar, conduzir, dar grandes livramentos para ele. Enquanto o cego espiritual, que a Bíblia, já estudamos muito sobre o cego espiritual, principalmente aquele pastor de Apocalipse 3, 18, que Jesus disse: tu diz que tu é rico, mas tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então muitos estão liderando exatamente assim como esse líder da igreja de Laodiceia, e não tem quem fale, não tem quem avise, porque também está oculto naquelas igrejas, e muitos proíbem de Deus falar nas igrejas. Mas você, meu irmão, não vai ser enganado se depender desse ministério aqui, chamado Ministério Só Jesus Liberta, que a sede está aqui em Camboa, São Luís do Maranhão, Brasil, de onde estou falando agora. Se depender de nós vamos falar como a igreja primitiva vivia, como Deus se relacionava de verdade com os seus santos. E o ímpio, ele só fala se ele quiser. Se ele não quiser, ele não quer. Ele não fala, não, obrigado. Mas os santos, ele tem comunhão estreita. Por isso, ele fala, ele revela, ele avisa, ele alerta, para garantir o futuro na vida eterna, multidões de recompensas para os santos. Amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade